Fala galerinha aí de casa, tudo bem com vocês? Então, hoje é o primeiro dia série do canal, né? Primeiro dia não, primeiro vídeo série do canal. E hoje, justamente o dia dessa postagem, é meu aniversário, então parabéns pra mim aí. E o vídeo de hoje são coisas que eu gostaria de ter ouvido antes de ir pro intercâmbio. São dicas que eu acho que seriam bem úteis assim para vocês que estão começando sua jornada. E eu vou trazer da minha perspectiva, que eu já fui lá 2 vezes, falar um pouco sobre as minhas experiências, né, claro, né? E, enfim, trazer talvez uma outra perspectiva que vocês nunca pensaram sobre. Em geral, eu vou dar dicas para ajudar vocês mesmo. Ok, primeiro tópico é não ter vergonha, algo muito importante. Gente, quando vocês vão chegarem lá, ninguém vai conhecer vocês, vocês não vão conhecer ninguém, ninguém tem a obrigação de conhecer vocês, obviamente, né? E aí que tem, todo mundo vai ter esse hype do seu intercambista, né? Uau, intercambista aqui! E aí isso já é um baita de uma oportunidade para vocês se mostrarem, porque isso é muito importante, assim, o país que vocês vão ele vai influenciar pela parte da cultura, pela parte da tua adaptação, por como, enfim, as coisas do dia a dia, ou enfim, hábitos que são diferentes, mas em geral são as pessoas que fazem o intercâmbio. Quanto mais pessoas vocês conhecerem, mais experiências diferentes vocês vão ter, mais interações vocês vão ter, mais oportunidades, mais portas abertas vão se mostrar para vocês, também mais festas que vocês vão ir, e a galerinha do Rotary, por favor, não me julga, né, mas todos nós somos jovens, a gente precisa se divertir um pouco. E é algo extremamente importante, assim. E aí eu sei que tem a galera envergonhada, vai pensar, bah, mas eu sou todo tímido, eu não consigo, ah. Cara, tu vai estar lá por um ano. É um ano da tua vida e depois tu faz o que tu quiser com ele. Ele pode ser uma memória distante na tua cabeça, tu nunca mais precisa falar com as pessoas de lá. Não é algo, sabe, que precisa perpetuar, tu não precisa manter relação com ninguém. Claro, eu acho muito bom, né, pra mim, a ideia de voltar pra um país só pra viajar e ter 15 possibilidades de hotel de graça, me parece bem legal, né? Mas, assim, juro, timidez não deveria ser um empecilho, porque realmente os contrapontos são muito maiores. E para isso, o que eu recomendo assim, tá, beleza, mas eu sou tímido, eu também não sei socializar muito, ou eu sempre morei com sempre convivi com o meu grupo de amigos e eu não tenho tanta essa experiência com simplesmente chegar e aproximar pessoas. Ó, a prática leva à perfeição. Então, se vocês começarem, chegar a ver alguém ali, tá boiando, não tá fazendo nada, começar uma conversa legal, ser aberto, ouvir, né? Ou tu ouve duas pessoas que tu conhece ali, são teus amigos próximos, conversando aí, tu se mexe na conversa, depois eles começam a falar sobre uma festa de Halloween, ou tu pergunta, tem alguma festa, tu sabe se tá rolando alguma coisa. Provavelmente eles sabem já o que tá acontecendo. Que já aconteceu comigo não sei, ouvi que tem uma festa de Halloween lá, pergunta pra aquela pessoa. Perguntei, fui pra festa, foi incrível, conheci o meu melhor amigo do intercâmbio naquela festa. Então, assim, gente, tem oportunidade pra todo lugar. O intercâmbio, literalmente, tudo é novo. Assim, se tu vai pra uma cidade de 2.000 pessoas, são 2.000 pessoas novas que tu pode conversar. Ou se tu vai pra uma cidade de 50 mil pessoas, ou 1 milhão de pessoas, que seja, são muitas cabeças aí pra contar. Assim, oportunidade é o que não falta, ficar sentado dentro do quarto é o maior erro que tu pode fazer. E é a minha primeira recomendação, assim, ó, vai socializar, seja aberto, não tenha vergonha. E isso me traz para o meu segundo ponto, que é a primeira impressão é extremamente importante. Assim, a pessoa bate o olho em ti e ela vê, enfim, como tu se veste, como tu se porta, como tu se mostra como pessoa, e isso já, assim, querendo ou não, é um meio que as pessoas vão te julgar. Todos nós fazemos isso e quem diz que não faz é um mentiroso. E isso principalmente no intercâmbio com outra cultura ali, talvez as pessoas sejam inclusive mais abertas. Um exemplo que eu posso dar da Alemanha é que lá só usa calça de abrigo quem é preguiçoso. É uma coisa que eles dizem. E eu adoro usar calça de abrigo. E aí, assim, eu conversei com algumas pessoas sobre isso e às vezes eles criticavam, às vezes não, mas justamente foi o jeito que eu me portei, o jeito que eu me abri, o jeito que eu conversava, que foi o que cativou as pessoas. E aí tinha quem falava bosta? Tinha, mas tanto faz, afinal. Mas de qualquer jeito também não quer se vestir com alguém que completamente não se importa, assim, por exemplo, na escola, muitos lugares não tem uniforme, vocês também têm que ver como é que é, né? Tem vezes que as pessoas se arrumam demais, sabe? Na República Tcheca, por exemplo,
No meu primeiro intercâmbio, todo mundo parecia que estava num desfile, parecia que ia ser modelo, sabe? Óbvio que eu não tinha nem as roupas, eu não tinha trazido para isso e eu não tinha condições de me equiparar, então tive que deixar, mas eu também não me vestia que nem um maloqueiro, né? Mas vestir é o de menos. O importante é se mostrar aberto e saber ouvir. Assim, uma pessoa que fala muito pode ser demais da conta. Pode ser assustadora, pode não ser tão agradável. As pessoas adoram falar sobre elas mesmas. Entendo, faz sentido. E por isso mesmo tu tem que ouvir. Porque deixa a pessoa falar, ela se abre, ela se sente confortável, tu compartilhar algo teu, e assim cria um vínculo. E assim vão criando vários vínculos. E assim alguém vai falar bem de ti, que vai falar para a próxima pessoa, inclusive sobre falar, né? Tem uma história que eu tava na casa de outra intercambista brasileira que também tava na minha cidade, e era de madrugada, assim. A gente tava com outro brasileiro, enfim, a gente tava curtindo a noite, né? E ela foi dormir mais cedo, porque tava cansada, assim, tava passando meio mal. E, e aí eu e o outro brasileiro, a gente foi pro andar de cima ficar com a irmã anfitriã dela e as amigas da irmã. E do nada, assim, só chegou o pai da irmã, tocou no meu ombro. O outro brasileiro tinha sido convidado para dormir lá, né? Eu não, ele nem me conhecia. E ele perguntou assim: quem é tu? E aí deu um gelo, assim, deu um gelo. Eu fiquei, putz, grilo, esse cara não me conhece. Tem um menino aqui com a irmã e as amigas, enfim. E aí eu comecei a falar em alemão com ele, né? E aí eu disse, ah não, sou um intercambista, tô naquela escola lá. Ele, ah, tu é o brasileiro que tá naquela escola? Nossa, eu ouvi falar de ti, bate, o alemão tá muito bom, né? Assim, a reputação que me salvou naquele momento, porque juro, foi algo que congelou, assim, me congelou. E justamente a primeira impressão que as pessoas têm de ti vai fazer toda a diferença, é o que vai definir se vocês vão manter boas relações no futuro ou se vai acabar sendo um bofe, simplesmente. E esse é o fato. Mas então tenham isso em mente, o jeito que vocês se mostram, o jeito que vocês têm o primeiro contato com a pessoa é extremamente importante. Isso é algo muito bom de se ter na cabeça. E aí, eu entro no terceiro assunto, que também se mantém ali conectado com a parte da comunicação, é comunicar bem com a família anfitriã. Isso é extremamente importante também. Enfim, tudo que eu tô falando, na verdade, é bem importante, mas isso é um ponto muito crítico, porque assim, a família tá disponibilizando a casa delas, um quarto, para tu morar. Então, tu deve toda a satisfação a eles. Eles, afinal de contas, são mais ou menos que tua responsabilidade. Eles colocaram isso sobre si mesmos e tu também tem que saber dar conta de si. Então, assim, rotina, planos, saídas, principalmente quando for sair de cidade, tem que avisar para eles o horário que vai voltar, todos os planos, com quem tu vai ficar. Isso é muito importante. Eu já tive alguns casos que foram meio problemáticos para mim, justamente porque faltou essa comunicação e são coisas que se eu pudesse voltar atrás e refazer, eu com certeza refaria. Porque, por exemplo, na minha primeira host família na República Tcheca, isso foi algo que mais ou menos estragou a nossa relação. Claro, eu aprendi dali, né? Eu só fui cometer de novo na última família do meu segundo intercâmbio, que não foi um caso tão ruim quanto antes, e o que faltou não foi tanto a comunicação, porque me ligaram bem na hora que os planos deram errado, que aí eu ia avisar para eles mesmo. Mas enfim, e o ponto é que eles precisam saber de tudo. Eles têm a responsabilidade tua nas tuas mãos e tu tem que ajudar eles a fazer isso, tanto para, enfim, pro teu cuidado, quanto para manter a relação de vocês boa. Porque convenhamos que se a família não tá certa sobre ti, dá para sentir isso, é algo bem desagradável e vocês querem que eles vejam que tu é uma pessoa responsável, que daí eles podem te deixar ir pra festa e sair, eles vão ter essa confiança em ti, vão ver que tu é uma pessoa madura. Isso é muito importante. Então, assim, ó, para ter um intercâmbio bom, comunicação com as hosts são muito importantes. Tipo, são, assim, é um assunto muito pertinente. O quarto ponto é uma coisa que não é bem uma dica, mas é algo que é muito bom ter em mente. É que ninguém sabe disso, ninguém pensa nisso antes de ir para o intercâmbio. A verdade é que eu nem tinha ouvido falar sobre isso. E mesmo quando eu voltei também, não é algo que
se comenta muito, mas é algo que eu pude perceber na pele, porque justamente eu tive essas duas experiências, a primeira quando eu tinha 15 anos e depois quando eu tinha 17, é que a idade é play a big role, it plays a big role, tipo assim, é algo gigantesco, é algo que faz toda a diferença na tua experiência. E aí, pensa, tá, como assim a idade? Eu sou uma criança, uma criança, eu sou um jovem maduro, né? E realmente, pode ser que tu seja mesmo, eu não te conheço, né? Pode ser que tu esteja certo, mas como eu não te conheço, ninguém te conhece e ninguém sabe disso. Então, o ponto é que vão te tratar de acordo com tua idade. Eu tinha 16 anos a maior parte do meu intercâmbio lá na República Tcheca e eles me tratavam como um jovem de 16 anos. Eles não me davam mais liberdade por causa disso, né? Eles me viam como um jovem, como alguém, uma criança, um adolescente jovem, né? E já na Alemanha, quando eu tinha 18 anos, a maior parte do meu intercâmbio, eles me tratavam muito diferentemente. Eles justamente me tratavam como alguém de 18 anos, eles me davam mais liberdade, eles me tratavam já como um jovem adulto, não como um jovem adolescente. Então, e não só isso também, não só tem o tratamento em relação às outras pessoas e às famílias, mas também tem o fato de que os grupos de jovens de 16 anos, eles são muito menos ativos do que os grupos de jovens de 18 anos. Se tu for olhar a galera de 18 anos ou mais, também vai pra festa, eles saem um monte, eles marcam rolê, né? Eles fazem as próprias festas, eles pegam os carros dos pais, ou às vezes eles mesmos têm carros, e vão pro McDonald's assim, fazem alguma coisa, e a galera de 16 anos ou 15 já não tem tanto essa liberdade. Então, realmente, assim, pode ser algo que surpreenda, caramba, nunca pensei sobre isso, mas realmente eu gostaria de ter ouvido isso, porque quando eu fui para a República Tcheca foi algo que me pegou bem despreparado, porque justamente as pessoas me tratavam como uma criança, basicamente, né? E justamente é bom tu que tá indo para lá saber disso, porque é algo bem relevante. E agora, entrando no último ponto, é usar o tempo de forma útil. Assim, claro, uma coisa que eu vou ser bem sincero, no intercâmbio geralmente a pessoa fica bem mais cansada que normal, isso é fato, porque ouvir uma língua 100% do tempo e também aprender uma língua é bem exaustivo para o cérebro, né? E para ser sincero, aprender uma língua muitas vezes é uma side quest, porque a língua de onde tu tá é muito difícil, não vai usar tanto depois que voltar pro país, e aí muita gente não se foca nisso. Não tem problema. Eu digo, por experiência própria, que quando tu sabe falar a língua, assim, ó, a experiência melhora 10 vezes, ajuda pra caramba. Mas justamente usar o tempo de forma eficiente, o que eu digo é não passar tanto tempo no quarto, é na escola não ficar fazendo nada. Isso eu acho extremamente importante, ó. Um jeito muito bom para socializar na escola é participar. Não precisa ser de todas as aulas, é impossível na verdade, porque nem tem como entender mesmo, mas tentar realmente se esforçar em algumas das aulas, porque isso é mais um ponto que te permite interagir com outros colegas teus. Então, assim, e outra coisa também, quando tu tá na escola e tu pode não estar prestando atenção na aula, mas tu tá aprendendo a língua, tem alguém do teu lado ali, tu pode, enfim, começar uma interação com eles, tu me ajuda nisso. Eles também eles conseguem ver que tu tá fazendo esforço para aprender a língua deles, e isso faz toda a diferença. Eles apreciam bastante. E juro, eu tive várias interações boas, consegui até começar amizades por causa disso, porque as pessoas pensavam, bah, ó, vou te usar para aprender inglês, treinar o inglês, e em troca eu te ensino minha língua. E foi perfeito, assim, era muito bom. E justamente fazer nada na escola é literalmente muitas horas, não só do teu ano, como da tua vida, que simplesmente são usadas para nada, sabe? Então, assim, eu acho que na minha cabeça não é algo que faça muito sentido. Tem coisas melhores a fazer e, enfim, um dia ou outro tu pode tirar para assistir uma série aí na escola. Eu sei que a maioria dos intercambistas faz isso, é super normal, mas de qualquer jeito, fazer coisas úteis, tanto na escola quanto no tempo livre que estiver em casa, ir para academia, começar em um clube de esporte. Eu não sou esportista, procura um esporte ou procura um clube de artes. Eu também, eu fui fazer aula de artes na República Tcheca e quando eu não gostei, eu fui pra academia, e aí lá eu fiz amigos,
E foi sempre assim, sabe? E outra coisa também é que eu sei que o inverno europeu pode ser muito depressivo e justamente nesse caso é que eu mais recomendo não se enfurnar dentro de casa. É aí que sim que vai ficar super depressivo e tu só vai querer aqui, ó, cortar os pulsos, porque realmente tu se sente muito mal. E com a falta de socialização ainda, tu como intercambista, que não tem teu suporte emocional, tua família, teus amigos lá, ou enfim, pessoas que te entendam, porque ninguém te entende, ninguém fala a tua língua, realmente é horrível. Então ficar em casa é uma péssima escolha para ti. E por hoje foi isso, né? Eu espero que essas dicas ajudem vocês aí. São coisas que, pontos assim específicos que vêm em destaque na minha cabeça quanto a coisas que me pegaram de surpresa. Que eu percebi uma nítida diferença do meu primeiro para o meu segundo intercâmbio, que são coisas que eu fiz de uma certa forma diferente e que eu vejo que pessoas que fazem ou que levam em consideração também geralmente têm uma experiência menor, menor não, melhor, quanto ao intercâmbio. Então, eu espero ter ajudado vocês e boa sorte nessa jornada. Se cuidem.